Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos falar agora da Série D. Terminou ontem, terça-feira, 28 de maio, a quinta rodada da Série D. A Série D é totalmente diferente da Série A, B, C e D. Ou A, B e C. A D, você tem 64 times. Então você dividiu esses 64 times em 8 grupos com 8 times cada um, certo? Então você vai jogar ida e volta nos seus respectivos grupos, 7 jogos no turno, 7 no retorno. Estamos na quinta rodada, estamos nos aproximando do término do turno. E aí, terminando o turno e retorno nos grupos, os 4 primeiros colocados de cada um dos grupos, num total de 32 clubes, eles prosseguem para a segunda fase. E a partir da segunda fase, é tudo mata-mata. Jogos de ida e volta vai saindo. 32, 16, 16, 8, 8, 4, 4, 2, mais os 4 que são semifinalistas sobem. Então o regulamento é simples, mas é um campeonato longo, né? E você vai percebendo, apesar de estarmos na quinta rodada, que a movimentação no G4, que você tem 8, e os 4 primeiros que garantem classificação para outra fase. A movimentação no G4, na maioria dos grupos, ela é quase inexistente. Então você já vai vendo os clubes mais ou menos que devem se classificar. Alguns clubes, alguns grupos você tem o quarto, quinto, sexto ainda que brigam, você tem 6, ou um ou outro você tem 7, na maioria você tem 4, 5 mais ou menos brigando. São forças às vezes desproporcionais. O Real Brasília, por exemplo, né, que está no grupo A5, perdeu todas. Já o Manauara, que é do estado da Amazônia, e o 13 da Paraíba venceram todas até agora, tem 15 pontos. A Inter de Limeira venceu 4 e empatou uma, vai liderando o seu grupo. Então você já vai vendo uns times teoricamente mais fortes. Sempre lembrando que no grupo 8, essa foi a última rodada que os 3 clubes gaúchos não participaram. Então a CBF vai começar a programar os jogos desses clubes e a partir daí todo mundo vai ter o mesmo número de jogos. Hoje, com 5 rodadas, é só o Cascavel no grupo A8 tem 5 jogos disputados. Você tem o Concórdia que lidera com 4, que é de Santa Catarina, o Barra de Santa Catarina com 4, o Cianorte do Paraná só jogou 2 vezes, o Estilo Luz de Santa Catarina só jogou 4 vezes, falta um jogo, e os times gaúchos só jogaram uma vez, Novo Hamburgo, Brasil e Avenida. Então nesse grupo aí, depois a gente vai passando à medida que os jogos vão acontecendo, como que vai os times tendo os mesmos números de jogos nesse grupo 8, certo? Então, antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado. Já gravei Série B, estou gravando a Série D, a Série C já tem clubes gaúchos que jogam hoje e amanhã, e aí depois eu faço na sexta-feira um geral, já da última rodada, com os jogos já de remarcados dos gaúchos, enfim, tudo para você, já que o Brasileirão volta nesse final de semana, na próxima segunda a gente tem vídeos também da Série A, tá bom? Então faça sua inscrição, ative o sininho, dê o seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, vamos trocar aquela ideia que a gente faz sempre no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Vamos para os resultados do grupo A1. Vamos começar com o grupo A1, com os resultados. Os resultados do grupo A1. Você teve jogando na Amazônia, a Princesa dos Solimões perdeu do Porto Velho por 1-0, gol do Marco Goiano. No Acre, o Humaitá perdeu do São Raimundo de Roraima por 1-0, gol do Reina. Em Manaus, o Manaus no duelo da Amazônia perdeu para o Manauara por 4-0. 4-0. Romarinho, Júnior Palmares, Quadrado e Felipe Clemente fizeram os gols. Manauara, 5 jogos, 5 vitórias, vai se classificar com o pé nas costas nesse grupo. E na segunda-feira, o Trem do Amapá ganhou do Rio Branco do Acre por 3-1. A Leison fez 2 gols, o Luquinhas fez o terceiro, quem descontou para o Rio Branco foi o Felipe. Passando os resultados para vocês, vou falar que é o seguinte, o G4 permanece inalterado. Manauara com 15 pontos, 5 jogos, 5 vitórias. Porto Velho com 12, 4 vitórias e uma derrota. Muito boa campanha também do Porto Velho. O Trem do Amapá, o terceiro, com 10 pontos. E o Princesa, mesmo perdendo para o Porto Velho nessa rodada, ele é o quarto colocado com 5 pontos. Mas nesse grupo você vai ter uma briga para mim ali pela quarta colocação. Porque notem, o Princesa tem 5, o quinto colocado é o Rio Branco com 5, o sexto colocado é o Manaus com 5, o sétimo colocado é o São Raimundo com 4.
Então, se você pegar que tem 3 times com 5 e um com 4, e aí o terceiro tem 10, o segundo tem 12 e o 15, você vai percebendo que o Manauara, o Porto Velho e o Trem vão se classificar e vão se distanciar. E aí uma vaga vai ficar entre Princesa, Rio Branco, Manaus e São Raimundo, já que o Humaitá perdeu todas. O Humaitá do Acre também a tendência é que seja o saco de pancadas do grupo. Infelizmente, né? Infelizmente. E aí, já para a gente matar esse grupo também, já vamos falar os jogos da próxima rodada. Sábado agora, dia 1º, 16 horas, o Manauara pega o Humaitá, o líder, o Lanterna. Tudo indica que vai ser uma goleada e vai continuar 100% o Manauara. Futebol não é ciência exata, mas tudo indica. 17 horas do sábado, o Princesa de Solimões, quarto colocado, pega o Trem, o terceiro. Se o Princesa perder do Trem, muito provavelmente ele vai perder a vaga no G4. Se ele vencer o Trem, ele continua no G4 e o Trem não sai. Então, um jogo importante. 17h30 do sábado, São Raimundo e Manaus. São Raimundo é o sétimo com 4 pontos, o Manaus é o sexto com 5. Estão brigando ainda, pensando na quarta vaga. E aí, às 19 horas, no Acre, o Rio Branco pega o Porto Velho, o vice-líder Porto Velho. Esses são os jogos da sexta rodada no final de semana. Vamos para o grupo 2, então, o grupo A2, na verdade, né? Passar os resultados para vocês. No duelo do Piauí, o Altos fez 3-1 contra o Fluminense. O Alberti de cabeça, Rogério e Valber Júnior, 3-0 no duelo piauiense. O River, também do Piauí, pegou o Tocantinópolis e meteu 5-0. Felipe Pará, Daniel, Felipe Pará, João Paulo e Vitão. Esse resultado até o Jairo Nascimento, técnico do Tocantinópolis, foi demitido. O cara que já estava lá 2, 3, 4 anos no comando do time foi demitido. Tomou essa cacetada. O Cametá do Pará em casa perdeu do Maranhão por 2-0, Felipe Cruz e Ronald Camarão. E o Motoclube, jogando no Maranhão, empatou com o Águia Marabá por 1-1. Rian Lima para o Moto e o Rodrigão fez para o Águia. O que significa isso? O Maranhão segue líder com 12 pontos. O Motoclube assumiu a vice-liderança com 8 pontos. Maranhão e Motoclube, os dois clubes do Maranhão, certo? 12 o Maranhão, 8 Moto. E aí temos novidades na terceira e quarta colocação. O River do Piauí com 7 pontos e o Altos do Piauí com 7 pontos são terceiro e quarto colocados consecutivamente, né? Seguidamente ali. Você tem 2 do Maranhão, Maranhão e Moto, primeiro e segundo. River do Piauí, Altos do Piauí, os dois com 7, fechando o G4. Mas o Fluminense do Piauí que saiu tem 7 também. Então tá na briga. O Tocantinópolis que perdeu tem 7 também. Também tá na briga. O Cametá com 4 e o Águia com 3 parece que são os times fraquinhos da chave que não devem se classificar. Então você tem 6 brigando, o Maranhão se distanciando com 12, aí você tem Moto com 8, River com 7, Altos com 7, Fluminense do Piauí com 7, Tocantinópolis com 7. Enfim, esse grupo deve dar samba aí, deve ter uma briga boa aí até a reta final dessa primeira fase. No final de semana, os jogos são o seguinte: sábado, 16 horas, sábado, dia 1º/6, o River pegando o Cametá. O River dentro do G4, o Cametá lá embaixo. 17 horas, o Águia Marabá, o lanterna do grupo, pegando o Altos, que está dentro do G4. É a chance do Águia tentar tudo ou nada e o Altos permanecer ali. Enfim, domingo, 16 horas, Fluminense e Moto. O Flu é o quinto, o Moto é o segundo. Porém, se o Flu vencer, ele toma o lugar do Moto. Olha que coisa interessante, jogo interessante. E o líder Maranhão pegando o Tocantinópolis, que tem 7 pontos e vai ter um novo treinador. Enfim, essa é a situação do grupo A2. Vamos para os resultados do grupo A3, onde o Atlético Ceará, que é o lanterninha do grupo, só apanha, perdeu do 13, que é o 100% do grupo. O 13 fez 2-0, 2 gols do Thiaguinho, 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos o 13, e o Atlético Cearense é o lanterna com 3. O Maracanã do Ceará, com duelo cearense com o Iguatu, empatou 2-2. Diego Viana fez 1-0 para o Iguatu, o Pio empatou, o Gilmar Mandacaru fez 2-1 para o Maracanã e o Weber empatou. O Iguatu também mandou seu treinador embora, apesar de estar no G4, quarta colocação, mas não gostou do empate com o Maracanã, que tem 5 pontos e é o sexto colocado. Então, também vai ter mudança no seu treinador. O Souza da Paraíba, que fez bela Copa do Brasil, chegou a eliminar Cruzeiro, chegou a eliminar Bragantino e tal, empatou 0-0 com a América de Natal. Jogo duro,
mas o Souza está na quinta colocação com 5 pontos, está fora do G4 por enquanto, hein? E o América é o terceiro com 8. Então a surpresa nesse grupo é o Souza não estar no G4. E no outro jogo, o duelo do Rio Grande do Norte, o Potiguar perdeu do Santa Cruz por 2-1. O Igor e o Paulinho fizeram para o Santa Cruz e o Valber fez para o Potiguar. Aliás, o Santa Cruz de Natal é o segundo colocado, 13 com 15, vai disparar, vai se classificar com antecedência. Santa Cruz com 9, na frente do América de Natal com 8 e do Iguatu do Ceará com 8. E com 5 tem Souza e Maracanã. Então a tendência é que o Potiguar e o Atlético Cearense com 3 sejam um saco de pancada do grupo e os outros 6 times briguem por 3 vagas, já que uma será do 13 que está disparado 100%. Certo? Essa tudo é indicação. Final de semana no grupo A3, sexta-feira agora, sexta-feira, dia 31, último dia de maio, 19 horas, Iguatu e Potiguar. Iguatu dentro do G4, Potiguar fora. Sábado, 15 horas, o Santa Cruz vice-líder pegando o Maracanã. Sábado, 16 horas, o líder 100% 13 enfrentando o América de Natal. Líder contra o terceiro colocado. Belo jogo na Paraíba esse, hein? Lá em Campina Grande. E no domingo, 16 horas, o Souza pegando o Lanterninha Atlético Ceará. Então, o Atlético Cearense vai pegar o Souza. De repente, se o Souza vencer, ele pode até entrar no G4. Esses são os jogos do grupo A3. Vamos para os resultados do grupo A4. Grupo A4 nós tivemos Juazeirense 1, Asa 1. Zé Ramário para o Juazeirense, o Bruno Menezes para o Asa. Petrolina de Pernambuco 3, Retrô. Duelo pernambucano, Petrolina meteu 3-1, surpreendente. Alemão, Douglas e Kiko para o Petrolina, Retrô com Guilherme Paraíba. O CSE perdeu em casa em Alagoas para o Jacuipense da Bahia por 2-1. Alex Galo e Matheus Firmino para o Jacuipense, Tata Baiano para o CSE. E no duelo sergipano, 0-0, clássico Itabaiana e Sergipe. Como ficou esse grupo? Esse grupo é o seguinte, Itabaiana e o Asa têm 11 pontos, Itabaiana é primeiro e o Asa é segundo pelos critérios. Mas eles estão ali querendo se distanciarem. Jacuipense voltou para a zona do G4 com 8 pontos e o Retrô, mesmo perdendo o jogo, tem 7, está no G4. Mas esse grupo também é equilibrado. O Petrolina com 7 é o quinto, o CSA saiu do G4 e agora é o sexto com 5. Então você tem esses 6 times brigando pelas 4 vagas. Itabaiana 11, Asa 11, Jacuipense 8, Retrô 7, Petrolina 7, CSE 5. Entendo que Itabaiana e Asa vão se classificar e vão começar a se distanciar, como estão fazendo. Mas enfim, você tem 6 times brigando pelo menos 4 deles por 2 vagas e os outros 2, que são Itabaiana e Asa, devem bater asas e se classificar. Vamos então falar agora dos final de semana dos jogos do grupo A4. Sábado, 15 horas, dia 1º de junho, Jacuipense e Itabaiana. Duelo de 2 times que estão no G4. Petrolina e Juazeirense, né? 2 times que estão próximos ali do G4. 17 horas, Asa e Retrô, 2 times do G4. Que significa, com jogos de times do G4, é que a tendência é que o G4 mude na próxima rodada. E no domingo, o Sergipe pegando o CSE é o que fecha esse grupo A4. Vamos então para os resultados do grupo A5. Grupo A5, Capital de Tocantins 0, Craque 1 de Catalão no Goiás, Éder Lima. O Anápolis meteu 4-0 no Iporã, duelo goiano, né, de Goiás. Douglas, Matheus Lagoa, Luizinho e Paulinho fizeram gols do Anápolis. O misto fez 2-1 no Lanterninha 100% negativo Real Brasília. Lucas Straub e Kaique Lemes para o misto, o Thiago para o Real Brasília. E o Brasiliense ganhou do União do Mato Grosso por 2-1. Gabriel Pedre e Aldo para o Brasiliense, Thiago Primão para o União. Como está esse grupo 5? Com novidades no G4. O Anápolis assumiu a liderança, é o primeiro colocado com 10. O Brasiliense tem 10 também, mas nos critérios ele caiu de primeiro para segundo. O Craque tem 8, é o novo terceiro colocado. O Iporá tem 8, é o quarto colocado. Mas você tem o Misto com 7 em quinto e o União com 6 em sexto. O Capital com 4 e o Real Brasília com 0, para mim, são os fraquinhos do grupo que não vão brigar por classificação. Você vai ter ali 6 times brigando por 4 vagas até, se ninguém disparar, até o final ali da primeira fase, penso eu. Vamos para os jogos do final de semana desse grupo A5, né? Capital e Brasiliense, Tocantins, às 16 horas do sábado.
19 horas do sábado, União e Craque, lá no Mato Grosso. Domingo, 15 horas, Iporá, lá na cidade de Iporá, em Goiás, contra o Misto. E aí o Real Brasília 100% negativo, pegando o líder Anápolis às 15 horas do domingo. Essa é a situação desse grupo A5. Vamos para o grupo A6, passar os resultados do grupo A6. O Serra, do Espírito Santo, fez 1-0 no Ipatinga de Minas Gerais. Gol do Zé Gatinha de falta, cobrando falta. Adoro apelido. Zé Gatinha é sensacional. Audax 1, Portuguesa 1, dois times cariocas, Vanderlei para Audax e Hernani para a Portuguesa. A Portuguesa tá mal, hein? Saiu do G4 e agora não ganhou nem do Lanterna. Itabaiana e Nova Iguaçu 0-0. E ontem à noite, terça-feira, estou gravando o vídeo na quarta, dia 29, Democrata 1, Real Noroeste do Espírito Santo 1. Mateus Sacramento para o Democrata, Piauí para o Real Noroeste. Como está nesse grupo 6? O Serra segue líder com 10 pontos. Itabuna com 9 é o segundo. Nova Iguaçu com 8 é o terceiro. Democrata com 8 é o quarto. Mas você tem a Portuguesa com 7 ali próxima. Né? Esses 5 times devem brigar pelas 4 vagas. E aí, numa situação mais delicada, Ipatinga e Real Noroeste com 4 e o Audax Lanterninha somou seu primeiro ponto agora, mas só veio para tomar pancada, não briga por nada. Essa é a situação do grupo A6. Vamos para a situação do grupo A7, onde nós temos 4 paulistas, 2 dentro do G4 e 2 fora. Vamos pegar os resultados do grupo A7. Você teve Patrocinense 2, Costa Rica 2. Jambala e Felipe Afonso Patrocinense. Joelson, os dois do Costa Rica, que é do Mato Grosso do Sul, Patrocinense de Minas Gerais. A Inter de Limeira, no duelo paulista com o Santo André, meteu 3-0, segue líder invicta. Cezinha cobrando falta, Albano e Rafael Silva, 3-0 contundente. Água Santa e São José, outro duelo paulista. Neilton pro Água Santa, Caio César pro São José, 1-1. E o Maringá pegou o Pouso Alegre e ganhou por 1-0 o gol do Ronald Carvalho. Enfim, esse grupo a gente continua com os mesmos no G4. A Inter de Limeira querendo disparar com 13, o Maringá, vice-líder, querendo disparar com 12. Aí você tem o Água Santa com 8, o terceiro colocado. O Pouso Alegre com 6, o quarto. Mas aí você tem o Costa Rica com 5, o São José com 4, o Santo André com 3 e Patrocinense com 2. Acredito eu, querido, 7 times vão brigar por 4 vagas. Mas como o Inter e Maringá estão disparando, a tendência é que você tenha 4, 5 times brigando por 2 vagas. Essa é uma tendência, certo? Próxima rodada desse grupo A7. Sábado agora, a Inter de Limeira. Em Limeira, a líder pega o Lanterna, o Patrocinense. Na teoria, um jogo tranquilo para manter a invencibilidade e a liderança. São José dos Campos, o São José pegando o vice-líder Maringá. Se o São José quer alguma coisa na competição, ele tem 4 pontos, o Maringá tem 12. Ele precisa vencer para tentar se candidatar ao G4, já que trocou o treinador, chegou o Sérgio Guedes, que não perdeu, 2 jogos, 2 empates, mas agora é a grande oportunidade. E para o Maringá é para consolidar também, né, a vice-liderança. Domingo, 16 horas, Pouso Alegre, quarto colocado, com Água Santa, terceiro. Isso significa que quem vem atrás pode entrar na zona de classificação, né? E domingo, 16 horas, Costa Rica e Santo André. Enfim, você tem uma tendência que vai ter mudanças no G4 nesse grupo A7 a partir da próxima rodada. E no grupo A8, é aquele grupo que é injusto você falar porque os 3 gaúchos não jogaram, né? Então, se os 3 gaúchos não jogaram, você tem aqui o seguinte, os 2 únicos jogos que aconteceram foi o seguinte: Barra e Ercílio Luz, duelo catarinense, 2-2, Alex Henrique e Natan Costa para o Barra, caiu Mancha e Ingro para o Ercílio Luz. E o Concórdia de Santa Catarina ganhando do Cascavel por 1-0, gol do Perema. Cianorte e Novo Hamburgo não aconteceu, porque o time gaúcho Novo Hamburgo, e o duelo gaúcho Brasil e Avenida também não, a partir de agora, dessa semana, que vai acontecer. Nós vamos ter todos os jogos já no próximo final de semana, e aí a federação, a CBF, na verdade, vai remarcando. Nesse grupo A8, só para vocês, não vou nem falar primeiro, então, quem subiu, quem desceu, porque é o seguinte: Concórdia lidera com 10 pontos, 4 jogos, falta um jogo. Segundo colocado é o Barra com 5 pontos a menos, 4 jogos, falta um jogo. Terceiro colocado é o Cianorte com 4, mas só jogou 2 vezes, faltam 3 jogos. Quarto colocado é o Cascavel com 4, esse sim jogou 5 jogos. Aí o quinto colocado é o Ercílio Luz com 4 pontos, mas falta um jogo. O sexto lugar é o Novo Hamburgo com 1 ponto, mas ele só jogou uma vez, faltam 4 jogos. O Avenida não tem nenhum ponto, faltam 4 jogos. E o Brasil de Pelotas não tem nenhum ponto, faltam 4 jogos.
Então, na medida que esse grupo vai tendo alguma situação, a gente vai avisando. O que a gente pode avisar é que nesse final de semana nós temos rodada cheia nesse grupo. Sábado, o Avenida joga lá no Rio Grande do Sul contra o Barra, sábado, e 17h30 do sábado também, o Hercílio Luz, lá em Santa Catarina, lá em Hercílio Luz, joga com o Brasil, certo? 18 horas, o Cianorte recebe o Concórdia de Santa Catarina, Cianorte do Paraná. E no domingo, o FC Cascavel pega o Novo Hamburgo do Sul, e aí todos os jogos acontecerão, e a gente já vai tendo aí as remarcações dos jogos e falando corretamente a situação desse grupo 8, que por enquanto é atípica. Perfeito? É isso aí, forte abraço a todos e até a próxima, a sexta rodada da Série D. Um abraço, até lá!